Transtornos alimentares descreve doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. Os distúrbios alimentares podem incluir ingestão inadequada ou excessiva de alimentos, o que pode, em última instância, prejudicar o bem-estar de um indivíduo. Falando em causas gerais, temos como principal motivo a má influência midiática, seja em redes sociais, como o Instagram e Facebook, ou em filmes, novelas, comerciais e propagandas, onde homens e mulheres com corpos sarados e musculosos são exemplos de corpos ideais a ser seguidos, vistos e pregados como padrões, que necessitam ser alcançados independentemente se o modo com que essa realização ocorra possa afetar a sua saúde física e mental. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar que faz com que a pessoa enxergue o próprio corpo de maneira distorcida e geralmente é muito acima do peso. Isso faz com que ela comece a fazer dietas restritivas, abuse também na quantidade de exercícios físicos e até comece a consumir alguns medicamentos, como laxantes. Isso atinge de 0,9% a 4% mulheres e 0,3% os homens. Alguns sintomas da anorexia é a perda acentuada de peso, a restrição severa na ingestão de comida, a ausência de apetite e o uso de alguns truques para dar a impressão de que a pessoa já comeu e esvaziou o prato. Além disso, a pessoa pode apresentar o desejo de se alimentar sozinha, e isso faz com que, como ela se alimente sozinha, as pessoas não consigam ver se ela realmente está se alimentando ou não. E assim ela deixa de se alimentar e consegue alcançar seu objetivo, que é não comer para emagrecer. Em um estado mais avançado da doença, a anorexia pode também ter impacto no corpo e no metabolismo da pessoa, resultando na maioria das vezes na desnutrição, que leva ao aparecimento de outros sintomas, como a ausência de menstruação, a dor abdominal, a dificuldade de tolerar o frio, falta de energia, cansaço, inchaço e também algumas alterações cardíacas. Além disso, o quadro de anorexia chega a ser fatal em 15% dos casos. Estima-se que no Brasil há mais de 150 mil casos por ano de anorexia. O tratamento é feito por meio de medicamentos que ajudam, por exemplo, na diminuição da ansiedade, sendo que o acompanhamento psicológico ele é essencial. A reintrodução alimentar ela deve ser feita de maneira gradativa para que outras regiões do corpo também não sejam afetadas. E quanto mais cedo a anorexia ela for detectada, maiores e melhores elas são as chances da recuperação do paciente, porque a falta de uma alimentação adequada ela pode acarretar em outros problemas na saúde. A compulsão alimentar caracteriza-se por episódios recorrentes de consumo de grande quantidade de alimento com a sensação de perda de controle. Não são seguidos por comportamentos compensatórios inapropriados como o vômito ou indução ou o abuso de laxantes, e seu diagnóstico é clínico. Durante um episódio compulsivo, as pessoas consomem uma quantidade muito grande de alimento que as pessoas normalmente não comeriam no mesmo período de tempo. E durante ou após esses episódios, se sentem muito culpadas e também com vergonha do que acabaram de fazer. E a compulsão alimentar é episódica, e não envolve comer em excesso periodicamente ou constantemente. As pessoas com compulsão alimentar têm como sintomas depressão leve, moderada e a preocupação com sua forma física e do seu peso corporal. O tratamento se dá através da terapia cognitivo-comportamental e, às vezes, psicoterapia interpessoal e também considerar um tratamento farmacológico. Segundo a OMS, aqui no Brasil, 4,7% da população sofre com transtorno de compulsão alimentar. Em mulheres, acomete 3,5% delas e em homens, 2% deles na população. A anorexia ela é o hábito de substituir a comida por bebida alcoólica. Essa maneira inibir o apetite e dessa forma emagrecer. Afeta muito adolescentes de 14 anos e jovens mulheres de 25 anos.
Esse distúrbio tem consequências negativas para o corpo, já que a anorexia alcoólica ela afeta a saúde sob o âmbito físico, emocional e mental. Essa tentativa de uma busca por uma beleza surreal pode gerar desajustes emocionais e psíquicos. Por isso, as pessoas que passam por esse tipo de problema precisam de ajuda imediatamente, já que a anorexia alcoólica ela pode colocar a vida em risco. Outro ponto importante é a relação da anorexia alcoólica com a adição de drogas, porque muitas mulheres optam por esse caminho quando estão tendo crises depressivas, por causa da frustração de não ter sucesso, de não conseguir o propósito, que é reduzir as calorias e conseguir o corpo perfeito. Passa por esse problema, pode desenvolver outros comportamentos típicos da anorexia e da bulimia, como a indução ao vômitos e o uso compulsivo de medicamentos. O abuso étnico leva à dependência química e à falta crônica de nutrientes que são obtidos por meio da dieta convencional e pode provocar lesões em órgãos como o fígado. Independentemente da motivação para o consumo, a dependência alcoólica é vista pela OMS como uma enfermidade crônica e multifatorial. Por essa razão, é preciso avaliar cada peculiaridade de cada caso, sobretudo quando existem outras doenças associadas. Nessas circunstâncias, os tratamentos para a anorexia alcoólica são baseados no controle dos sintomas sob a perspectiva comportamental, psicossocial e ambiental. Em linhas gerais, as principais abordagens são medicamentos para o controle da ansiedade, ajuda psicológica para apoiar os pacientes em relação à necessidade de mudanças quanto aos valores de estética, ajuda psiquiátrica para complementar as demais terapias e para ajudar na reabilitação mental. Por fim, assim como as demais doenças causadas pelo alcoolismo, a anorexia alcoólica também precisa de um tratamento especializado. A bulimia é o transtorno alimentar caracterizado pelo consumo excessivo de alimentos em um curto período de tempo e a preocupação excessiva com o aumento de peso, o que leva ao surgimento de comportamentos compensatórios após as refeições para evitar o ganho de peso, como, por exemplo, vômitos forçados, o uso de laxantes e a prática excessiva de atividades físicas. As principais características da bulimia são desejo de perder peso mesmo quando não precisa, vontade exagerada de comer alguns alimentos, prática exagerada de exercícios físicos, ingestão exagerada de alimentos, necessidade constante de ir ao banheiro depois de comer, uso regular de remédios, laxantes e diuréticos, perda de peso, apesar de aparentar comer muito, e sentimentos de angústia, culpa, arrependimento, medo e vergonha depois de comer em excesso. Estima-se que há mais de 2 milhões de casos de bulimia no Brasil por ano. Sabemos que a anorexia e a bulimia são dois transtornos alimentares que muitas vezes são confundidos. Algumas das diferenças são: na bulimia, a pessoa continua comendo na maioria das vezes compulsivamente e em exagero, enquanto na anorexia a pessoa deixa de comer ou nega-se. Na bulimia, a perda de peso apenas um pouco acima do normal ou normal, já na anorexia, a perda de peso grave. Na anorexia, geralmente há grande distorção de imagem, enquanto na bulimia há menor distorção de imagem e muitas vezes as pessoas enxergam um corpo semelhante à realidade. A bulimia acarreta algumas complicações, tal como refluxo e feridas no estômago, desidratação, inchaço nas bochechas, prisão de ventre crônica, insônia, depressão, desidratação e inflamações intestinais. O tratamento é realizado com terapias, uso de medicação e acompanhamento nutricional.